Tá? Continuando, né, paramos, né, na casa da família Bernardo Martins Catarino, né? Que também daria uma aula sobre ele. Ele foi industrial, possuía fábricas, né? O terreno da propriedade era muito maior do que era hoje, tá? E aí tem um livro muito interessante, não sobre Salvador, mas sobre São Paulo, o Palacete Paulistano, né? Como é que se moravam essa elite paulistana da época, esses barões do café, né? Como eram os palacetes. Se vocês olharem, depois eu posso até mandar a foto de alguns, né? As plantas eram imensas. São imagens do palacete, que ele foi adaptado para museu, ele foi secretaria, né? Primeiro residência, depois secretaria, depois ele foi totalmente restaurado e anexado a um pavilhão de exposições temporárias, né? Ele foi restaurado para ser museu Rodin. A escolha foi por se assemelhar muito aos palacetes parisienses, mas foi para quem acompanhou na época, demorou muito, né? Até a inauguração da casa, até as obras chegarem, foi uma odisseia, tá? E aquilo que eu falei, né? No próprio Jardim do Palacete tem 4 obras, perdão, do Rodin, né? Que é O Homem que Anda sobre a Coluna, essa daqui, Torso Nu e outras duas, que me foge o nome agora. Então, essa parte daqui que nós estamos vendo já em concreto aparente, né, que foge completamente à arquitetura da casa, é um anexo à galeria, né? Um outro elevador, um elevador e uma escada de incêndio, tá? Muito embora a casa possua um elevador de 1912, é um dos raros exemplares de residência que tem elevador. Então, além de ela ter uma escada, ela tem um elevador, tá? E aí se construiu nesse anexo aqui uma outra escadaria, um outro elevador para atender às normas de segurança, tá? Quem aqui já foi deve lembrar do que eu estou falando, né? Do seu elevador ainda de 1912, né? Então, toda a sua estrutura, onde tem também locais que ainda conservaram esses elevadores antigos, é a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, né? E aqui 2 imagens do que no passado eram quartos, tá? Então, o que nós vemos aqui é sempre essas molduras contornando a parede até chegar às 3 portas finais, que dão para a varanda, né? Essas 3 portas que nós vemos ali, são essas 3 portas aqui, eram quartos, né? Cada porta dessa terceira varanda aqui, não, dessa segunda, perdão, né? É um quarto. Então, tudo que a gente está vendo aqui hoje, no passado, eram quartos, né? Você tinha uma porta de acesso ao corredor e uma porta de acesso à varanda. Reparem que não possuíam janelas. Vocês tinham portas. Ô, Rodrigo, onde é que fica, Rodrigo? Essa casa fica onde? Que eu perdi a conexão aqui. Ela fica na Rua da Graça. Ali você... Essa arquitetura nova, essa arquitetura nova aí que colocaram, foi elevador, não foi? Foi elevador. Esse detalhe novo, moderno. Sim. Ficou bonito pra caramba, não foi? Ficou. Muito legal. Muito legal mesmo. Ele foi questionado de início porque brigava com a arquitetura, né? Você tem uma casa eclética, você acrescenta um elemento moderno. Né? Como a gente já viu, né? Achei isso bonito. Tudo que é novo, você tem o grupo que é a favor e o grupo que é contra, né? Hoje, eu achei linda. Né? E aí é uma opinião minha. No início também eu não gostei, mas aí
revendo e lendo sobre o projeto, eu caiu no meu gosto, sabe? E no passado aqui, turma, era assim, era um solário, era uma outra varanda aberta, tá? Então não foi demolido uma área do palacete para poder fazer isso, né? Parede, né? Era uma varanda como a outra, tá? Então aqui quartos e apenas um banheiro. Tinham vários quartos e um banheiro por andar. Acho que no térreo não tinha. Acho que você tinha um banheiro no térreo e um banheiro no segundo. Tá? E aí, para atender essa demanda de um novo uso como spa, como museu, né? Inicialmente o Museu Rodin, como na segunda foto aqui nós temos os gessos originais de Rodin, né? Todas as obras que foram expostas no Palacete, aí, quem teve na época eram obras em gesso originais. Tá? E nós temos o Pensador ao fundo, no que era a sala de visitas, você tinha a obra O Beijo. E aí, quem visitar o Palacete depois, observe, né? Cada teto tem uma pintura e um outro sistema muito interessante para você. Você não tinha janelas. O que você vai ter são bandeiras móveis. Lembra que eu falei daquela arquitetura do ferro, que você tinha aquelas casas antigas, que você tinha bandeiras, ora quadradas, ora retangulares, ora em arco de ogiva? Aqui você tem ela móvel. Você tem uma correntinha de ferro que você abre, tanto para o corredor, tanto para a varanda, que é essa varanda externa. Então, é um espaço que, independente de ter exposições ou não, vale uma visita, né? Antes dessa pandemia, estava tendo a exposição da Eliana Kertz ali. Né? Eu não lembro no Casarão, se eu não me engano, você tinha a galeria que era né, do sótão também, então todas as partes são utilizadas. Né? Você tem capela, você tem sala de música, o elevador, embaixo você tem a parte que era a sala de jogos, então várias áreas. Né? Aqui outros projetos do Rossi, né? Que é a antiga, uma das casas da família Catarina, que hoje é a Escola de Teatro da UFBA, a primeira. O chalé, para a residência do Otávio Machado, no Canela, antiga residência feminina da UFBA. É um estilo normando, estilo chalé também, mas ele traz no seu projeto elementos Art Nouveau. Tá? O Art Nouveau ele vai ser um estilo que ele vai nascer lá por volta de 1895, mas vai ter atingiu seu apogeu lá para os anos 20, logo após a Primeira Guerra, né, que se chamou na época dos loucos anos 20, né? Então, nesse caso aqui, os elementos Art Nouveau da casa tá apenas no vidro, no jateado. Se você passarem lá e olhar com cuidado, ainda consegue ver. A própria Vila Catarina tem no seu interior elementos desse tipo, aí jateado dos vidros, a presença do ferro no elevador, no caso. Né? E aí, como eu já falei, né? Então você tinha elevadores, louças sanitárias importadas. Né? Então imagine fazer um projeto de interiores para uma casa dessa. Professor, licença. Sim. Quando tudo isso melhorar, a gente vai estar fazendo alguma dessas visitas por Salvador? Sim. Vai. Vai. Obrigada. É uma visita até que eu falei, né, que a gente pode fazer uma visita que na programação nossa teria o Museu de Arte da Bahia esse semestre e no próximo o Museu Carlos Costa Pinto. Né? Nós podemos fazer as duas visitas em um dia, não é? Mas antes ou depois aí eu vou combinar com vocês, nós podemos fazer um percurso pelo Corredor da Vitória até
o Palacete Catarino, que aí eu vou mostrando a vocês os outros estilos, as outras arquiteturas presentes. Seria muito bom. Não é? Porque nós temos aí o estilo neocolonial, que é do Museu de Arte da Bahia, que é um prédio de 1928. Nós temos o edifício Maísa, logo no início do Corredor da Vitória, que é um edifício Art Deco. Nós temos o edifício modernista, que é o Comendador Pia. Minha avó morava nesse Maísa. No Maísa, então você conhece. Tinha até galinheiro. Olha. Na parte de baixo, né? Lá não tem o pier, mas aí quando você visita lá, você vai visitar a parte de baixo, eles explicam que antigamente era um galinheiro, tem aquele elevador antigo. Que é uma opinião minha, eu acho um charme esses apartamentos mais antigos que ainda conservam esse tabuado de madeira, esses elementos de detalhe do gesso, de parede, principalmente esses prédios, né, como o mais Art Deco, que já tende um pouco ao modernismo, né? Você tem elevadores com painéis em madeiramento, aí pode ser um jacarandá, pode ser um vinhático, não é? Então você tem ali várias arquiteturas. O próprio Oceania, ali em frente ao Farol da Barra, é um edifício que transita entre o Art Deco e o modernismo. Não é? Perguntas, perdão. O Maísa, ele fica logo após o que a gente conhece hoje como edifício Morada dos Cardeais, entrando no Corredor da Vitória. Né? Você tem ali, em frente à praça, o edifício Campo Grande, não é? Com um painel belíssimo de Caribé, e aí os edifícios desse período, né? Como da época do Maísa e do edifício modernista, né? Maísa como exemplo. Edifícios dos anos 40, 50, 60, quase todos eles vão ter obras de arte nas suas áreas comuns, né? Nos halls de entrada. Então, painéis de Caribé, painéis de Carlos Bastos, Genário de Carvalho. Então, várias artes presentes, que eu vou falar sobre essas artes na próxima aula. Aí você tem o edifício Campo Grande, o edifício Palácio dos Cardeais, que era a antiga moradia dos arcebispos aqui de Salvador, não é? Antes desse palacete no Campo Grande, eles moravam no Palácio da Sé, ali na Praça da Sé, que hoje é um museu inaugurado ano passado. Aqui um outro projeto do Rossi Batista, né, que é a antiga sede do Banco de Londres, né, Bank of London, South America, que foi um bingo no passado e hoje, até antes da pandemia, era a sede de uma faculdade. Comércio também, que tem essa arquitetura eclética, é um outro local também muito interessante para um passeio, para você ver toda uma Salvador em arquitetura. Então, temos aí desde a arquitetura do 1800 até a arquitetura modernista, a arquitetura que eles chamam de brutalista, a arquitetura internacional, e todos conversando ali muito harmoniosamente. Um outro projeto também dele é o edifício, né, conhecido como Palacete do Tira-Chapéu, ou Associação dos Empregados do Comércio da Bahia, tá? Que é esse edifício amarelo. Ele fecha ali a tríade dos edifícios da Praça Municipal. Nós temos o Palácio Rio Branco e a Câmara de Vereadores. Tá? Observem que a Câmara de Vereadores, nessa segunda foto, ela traz uma fachada eclética, que foi, né, como eu falei na época, né, você mudar a fachada. Né? Então, aquela arquitetura do século XIX já não era bem aceita, não era vista, não era moderna para a época. Não é? Então, contrata-se um arquiteto e faz uma reformulação da fachada. Então, repara que essa era a Rua Chile. Tá? Então, todo esse conjunto daqui, da Associação dos Empregados até
essa, essa torre aqui que eu estou mostrando com o mouse, que é um palacete também que ainda sobrevive, todo esse é desse período. Tá? Esse maior aqui, ele foi demolido com o tempo, onde hoje é o terminal de ônibus. Tá? Aí mais para baixo você vai ter o Hotel Palace, construído já nos anos 30. Sim, aí as grandes lojas, a Sloper, Duas Américas, Spinelli, a loja de roupas da Damastor, que ficava ali na frente do Hotel Palace, onde hoje é o restaurante. Um outro arquiteto, né, Firino Santoro, que trabalhou muito na Bahia, conhece esse prédio? Já viram ele? É o Batalhão de Corpo de Bombeiros da Ladeira da Praça, da Barroquinha. Isso. Você descendo ali da ladeira da praça, que vai sair na Barroquinha, ou Baixa dos Sapateiros, perdão. É Barroquinha mesmo, ali por final, você um pouco mais à frente, você tem um terminal de ônibus. É um edifício inspirado na Renascença italiana. Um outro, né? Obra do Filinto, que incluindo esse cenário de fundo que eu estou aqui hoje, né? É o salão de banquete do Palácio da Aclamação, que eram dois palacetes residenciais. Um deles, esse lado daqui, ainda com características do século XIX. Em resumo, eles praticamente foram anexados um ao outro. Tá? Então, você ainda consegue, quem visita o palácio, quem já visitou, algum dia puder visitar, pode perceber essa diferença de arquitetura, sabe? No caso, como nessa segunda imagem aqui, que é o fundo dele, não é? À frente, o fundo. Aqui na frente nós temos um obelisco que simboliza a passagem da família real pela Bahia em 1808, né? E aqui é o fundo dele, né, do jardim, que era o fundo que dava os fundos para o nosso passeio público, que era muito maior do que o que é hoje, tá? É um local também muito interessante para passeio. Alguém já foi no Palácio, ou no passeio público, ou no Teatro Vila Velha, que é ali dentro também? Alguém conhece? Já fui quando era criança. É um local que está um pouco abandonado, mas ainda assim tem a sua beleza. Tá o passeio público. O palácio hoje é um cerimonial. Isso, ligado às voluntárias sociais da Bahia. Ele é uma obra do Firino Santoro, então praticamente ele foi a junção de duas casas. Qual salão? Não entendi. Alguém pergunta assim, o salão. Esse que eu estou de cenário? Que local é esse? Que local é esse aí embaixo, em cima, Felipe? É chamado como? Isso é o que? Museu? O que é? Ele foi palácio, moradia dos governadores, né? A moradia sai ali da região central da cidade e vai para o Campo Grande em 1912, tá? Quando ele se compra esses dois palacetes e faz essa reforma encabeçada pelo Firino Santoro, que é justamente essa arquitetura eclética. Então, de moradia, ele passa a ser residência dos governadores até os anos 60, quando é transferido para Ondina. Você tinha um palácio do Campo Grande, para residência normal, e o Palácio de Ondina como residência de veraneio. Tá? Quando ele sai, daí ele passa um local apenas para eventos oficiais de Estado. Levou um tempo que era museu, que era aberto à visitação pública, tá? De vez em quando até acontecia nesse salão dourado aqui
saraus da orquestra sinfônica, apresentação de quartetos, tá? E hoje é a sede das voluntárias sociais. Perdão, não é sede, não. É um cerimonial ligado às voluntárias. Né? E aqui, duas imagens, né? Então, fachada principal, fachada dos jardins, que para mim é a mais bonita, e dois ambientes, né? O salão dourado, ou salão de baile, ou salão de música, porque não aparece na foto, mas aí temos um mini coreto, tá? E o hall de entrada dele. Tá? As pinturas, tanto da parede e quanto do teto, são de autoria do Prisciliano Silva, é um grande pintor daqui de Salvador. Eu vou falar mais sobre ele. E o mobiliário presente, que é um spoiler do nosso próximo semestre, quase todo ele estilo Luís XV, ou que a gente conhece como rococó. Né? Um magnífico lustre de cristal e bronze. É um prédio belíssimo, que está se passando por um restauro ainda. Uma outra obra do Filinto é o atual Palácio Rio Branco. Teve alguém que falou sobre ele na Arte de Afeto. O antigo palácio ele foi bombardeado por disputas políticas em 1912. Resumindo a história, o único momento em que o Forte São Marcelo ataca a cidade, que ele funciona na vida, é bombardeando o Palácio Rio Branco. Na época, né, ele vai ter palácio, vai ganhar esse nome de Palácio Rio Branco posteriormente. Não é? E, como acontece sempre, foi uma obra muito criticada, chamada de exagero, de não arquitetura, de bolo de noiva, né, por conta desse excesso de ornamentos, e que hoje a gente olha e é um prédio belíssimo. Não é? O interior dele, então, presentes nesse modernismo, né, dessa época, então, o ferro, o vidro, né, a escadaria, que é uma escadaria toda de ferro, vidro e bronze. Tá? E em cima aqui nós temos um teto onde está inscrito todos os estados brasileiros, então Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Tem um ótimo mirante para o pôr do sol, e aí fica a dica. Normalmente, quando eu marco nas nossas aulas no centro histórico, eu marco sempre saindo do palácio, porque você já se conhece um pouco da história, um pouco do edifício. Essa, a segunda foto é o salão de baile, no segundo andar, que não é visitado ao público. E aqui uma imagem dele lateral. Não é? Então, essa varanda que eu falo, onde se vê o pôr do sol, e você tem todo esse jardim que vai terminar em uma varanda fechada em cima da ladeira da montanha. Hoje a gente não consegue mais ter essa visão por conta de árvores que cresceram no jardim do palácio. Mas aí aproveitando todo o declive da montanha. Ele é aberto à visitação pública? O palácio, a parte terra é assim. Essa parte aqui que eu Os mostrei. jardins também? Não. O jardim você tem uma cordinha limitando o acesso. Podia ser aberto ao público, né? Nós vamos esperar aí, que é um local, já vi por fotos, lindos. A parte aberta ao público é essa parte térrea, não é? Nós temos aqui de um lado o Memorial dos Governadores, do outro dois salões, não é? Dentre eles o grande salão de baile, o salão de banquetes, que dá acesso a essa varanda, que dá acesso ao jardim. Não é? E autor também do Filinto, não é? É a Avenida Oceânica, que vai ali do Farol da Barra até a Praia da Paciência, no Rio Vermelho. Não é?
A Avenida 7 de Setembro vai começar depois do Farol e vai terminar na Praça Castro Alves. Tá? Então, do Farol da Barra, sentido Orla, né, pegando toda a Orla Marítima, até o Rio Vermelho, nós temos aí a Oceânica ganhando o nome de Barra, Ondina, Paciência, até chegar no Rio Vermelho. Ele é autor dessa avenida, de todo o projeto da balustrada, tá? Balustrada essa que foi refeita na época da reforma da Barra da balustrada. No passeio se tinha uma coluna comemorativa, né, marcando o início da Avenida Oceânica. E aqui, nessa segunda foto, a Praia da Paciência no Rio Vermelho. Não sei se vocês já observaram que toda a balustrada da Praia da Paciência tem obeliscos. Já notaram? Os obeliscos da Paciência, que eu falei lá. Já, sempre observei. Muito bem. Né? Que eu já falei que o obelisco é uma arquitetura, é um elemento que vem lá da arquitetura egípcia. Não é? E é o curioso que é o único trecho da orla que tem esses obeliscos. Que no passado eles eram, como essa terceira foto aqui já bem apagada, postes de iluminação. Carecem de um restauro também, assim como toda a balustrada. Então, e observem também como era o Rio Vermelho na época. Isso aqui, turma, era uma ligação do que a gente chamava a cidade de Salvador na época com o Rio Vermelho. O Rio Vermelho, nessa época, era um local de veraneio. Você ia veranear no Rio Vermelho. Da primeira foto é saindo do Farol da Barra, tá? Praia da Paciência. Como essas três fotos aqui, é o trecho que a gente conhece como Praia da Paciência. Que é a curva que você vem aqui para pegar, sair ali para o Rio Vermelho, sentido Igreja de Santana, né? Mercado do Vila Caramuru, Largo da Dinha e da Cira. E a outra que você vira para pegar Garibaldi. Perguntas? Isso. É autoria do Firmino Santoro. Outros locais, não é? Corredor da Vitória, como eu já mostrei. De todo esse conjunto arquitetônico existente ainda, nós temos a casa da Solar Cunha Guedes, um solar alemão que tem aqui, e outra casa que é a sede de um banco. Hoje, né? Que era um antigo local que se vendia, né? Que era antiquário de demolição, né? Como é que chamava, gente? Artigos de demolições. Onde hoje é o Banco Santander, uma loja que vendia artigos de demolições. Caroa. Não sabia não. Conhecia como artigos de demolições. Aí quem passava ali, né? Você via estátuas, gradis, pisos, não é? Vários elementos que compunham a casa, não é? Eu lembro de uma vez eu passando, quando criança, de uma fonte enorme. Chegava a ser maior que a casa. E observe os carros também passando, né? Todo um passado, não é? Que essa mangueira ainda existe, apesar dos oitis estarem aqui pequenos, que dão sombra hoje ao Corredor da Vitória, né? Que o projeto do SEABRA era justamente essa avenida larga e arborizada. E o único trecho que ficou, digamos assim, assemelhou muito é o Corredor da Vitória, tá? Que infelizmente nessa última reforma aí eles refizeram o passeio, então com desenho a gosto, não com o esmero que foi feito na época, tá? Então esses passeios em pedra portuguesa que se tinha feito com todo
uma delicadeza, um esmero, então foi feito na minha opinião, foi feito de qualquer jeito. É uma opinião pessoal. Né? Tá bonito? Tá. Mas podia ter sido um pouco mais esmerado. E tem uma continuidade também, que se você chega... E observe, turma, nessa foto aqui da Barra, você vai ter o mesmo tipo de passeio de pega portuguesa da Barra até a Praça Castro Alves, passando por todo aquele trecho que a gente conhece, né, como a Avenida 7, que é das Mercês até Castro Alves. Rodrigo, você conhece a Mansão Cunhas Guedes? Você já entrou lá? Não. Ah, não, já entrei. Já. É lindo. É bonita a casa é linda. O casamento do meu filho foi lá. Conheço, é uma casa lindíssima. E É. a família teve essa ideia ótima, porque senão ela ia, se ela fosse vendida na época, ela poderia ter sido um prédio hoje. Como muitas das o casamento do meu atual marido também foi lá. O ex, né? O ex-casamento. Ah, sim. Dessa vez aí ele botou não foi? É uma casa linda. A casa realmente é bonita. É um mini... Não, como o nome da gente, é um palacete, né? Então, a história dela é linda. E no passado, como eu já falei, né, ela foi sede de clube carnavalesco. Era o fantoche da Euterpe. Região do Relógio de São Pedro. Rodrigo, você vai ter que dar um jeito de, quando acabar essa pandemia, se acabar o curso e a matéria, você vai ter que levar a gente lá, viu, nesses lugares. Eu não conheço nada que você está mostrando, não acredito nada. É uma promessa que também. Eu faço. Concordo com minha colega aí, também preciso. Eu não conheço nada aqui em Salvador, nada. Eu quero conhecer esses lugares. Eu adoro essa arquitetura, entendeu? Antiga, clássica, esses móveis Luís XV. Eu sou fã. E se depois dar uma paradinha num cafezinho, ótimo. Melhor ainda. Alguém falou aqui um tour de carro. Um tour de carro você não vê as coisas, né? Eu gosto mais de fazer um tour a pé. Que a gente chama tour de carro, é aquele tour panorâmico, né? Que a gente acaba não vendo nada. A gente prende no pé e vai. Fazer um tour pelo Zoom também. Não é? Não, assim, não seria muito adequado, né? Não é você ficar andando com o celular pela cidade, né? Então, enfim. Se foi isso que eu entendi. Não, Tom, assim, independente da gente, porque vocês vão ser meus alunos imobiliários, né? Então a gente tem um ano de aulas praticamente. Mas, independente de passar mobiliário, tudo, eu vou organizar um roteiro, um dia, normalmente um sábado, tá? Eu aviso a vocês, a gente faz esse passeio. E aí a gente começa bem cedo, para almoçar em algum lugar e termina ali em um café no Santo Antônio Além do Carmo. Só uma ideia. Se vocês toparem. Muito boa ideia. Eu topo. Muito boa ideia. Essa sensação de ser aluna, essa coisa de ser aluna, colega, bom demais. Passear, depois dá para almoçar, depois tomar um cafezinho. É verdade. Tá, então você tem... Vai ser muito bom. E aí você vai ver uma cidade, né? Toda. Então fica aqui minha promessa para, ou na disciplina, depois da disciplina, né? Enfim, ter esse tour. Não é, turma? Um outro local... Porque é bom encontrar esses locais, né? Você já conhece os locais, para seu povo. Eu conheço, assim, muito esses locais eu fico perdida. A ideia é que se tiver na pandemia, levamos nosso lanche e cada um come no carro. Né? Aí eu fico em um carro com o Zoom ligado explicando, né? É uma boa ideia também. Cada um faz o distanciamento, pratica o distanciamento, pronto. Exatamente. 1 metro de uma para outra, acabou. Vamos todo mundo.
temos que achar soluções, né? Eu acho que a gente é o que é o que álcool gel na mão, acabou. É o que vocês, enquanto designers, também vão começar, né? Estão num momento muito crucial para essas mudanças de padrões, né? Que vão acontecer. Verdade. Mas, assim, independente, turma, nós, com máscara, viseira, álcool gel, distanciamento, a gente faz essa visita, tá? Um outro local aqui também, que é dessa época, né? É o elevador hidráulico da Conceição, ou conhecido como elevador Lacerda. Gostei, 2 ou 3 de cada carro. Todos demais, exatamente. É o elevador hidráulico da Conceição, é o primeiro elevador público do mundo, tá? Ele vai ser inaugurado em 1873, por isso o nome da Conceição, porque é o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é padroeira tá de bem gosto na mexerica. Você fez assim, foi? Tem alguém com o microfone aberto. E alguém está comendo mexerica, pelo que eu ouvi. Ou tangerina, né? Assim, o elevador, né? Então, vocês observem que ainda nós temos a antiga fachada atual do Palácio Rio Branco, mas o elevador ainda trazia uma fachada que lembra muito a arquitetura neogótica, né? Esses arcos de ogiva presentes aqui nesse prédio, que é o Casarão dos Azulejos, que está sendo restaurado, né? Então, o primeiro elevador ele passa por dentro da rocha, né? Que nessa terceira foto aqui já é a reforma dos anos 30, em que ele vai ganhar a segunda cabine, as 2 cabines da torre, tá? E toda essa parte que passa por dentro da montanha. Então, ele sai de 2 cabines para 4 cabines. Então, se você quiser conhecer o elevador original, é aquele túnel. Quando a gente entra no elevador Lacerda pelo comércio, né? Você tem as 2 cabines da torre e você tem um túnel, que é para você pegar as cabines da montanha. Então, aqui ainda no 19, essa foto do meio, com o antigo palácio. Aqui ele na época da reforma, nos anos 30, né, em 1929, que ele vai ganhar toda essa arquitetura Art Deco, que é como a gente conhece, né, um dos nossos cartões postais. E aqui é a entrada dele pela Praça Municipal. Então, observe a arquitetura do ferro, os balaústres, as luminárias, as estátuas em mármore de Carrara. Tá? Essas estátuas hoje nós vamos ver lá no hall principal do Museu de Arte da Bahia, que eram estátuas que retratavam os 4 continentes e as estações do ano. Tá? Turma, vai cair aqui, eu vou gerar um terceiro convite para a gente concluir o assunto logo hoje, tá? E fazer nossa visita. E aí, no próximo bloco, eu vou falar o último elevador, que em Salvador tem 2 elevadores públicos. Tá? Então, essa foi uma reforma. Quem construiu ele foi o Antônio de Lacerda. O nome Lacerda já vai ser posteriormente. Tá? E aí, alguma pergunta? Alguma sugestão também? Rodrigo, olha só, quando eu entrei, minha internet, eu não sabia se era a sua internet que estava ruim ou se era a minha. Eu não consegui, entrei e saí várias vezes. Eu não ouvi o início da aula.